manifestação depois do assassinato de Elvino Dias e do Paulo Guambe, onde o candidato da oposição, do Podemos, que tinha convocado a manifestação, estava a dar uma entrevista aos meios de comunicação social, e havia alguns meios de comunicação que estavam em direto, como a RTP, e a polícia começou a disparar sobre eles e eles tiveram que fugir. Depois disso houve manifestação do MISA e de várias outras entidades mostrando a desaprovação ao comportamento da polícia. Mas a polícia continuou mostrando-se não uma polícia republicana, e às vezes até parecia uma espécie de emboscada. Por exemplo, eu vi a polícia na Avenida Júlio Nyerere, um bocadinho depois do desvio que vai dar ao hospital privado, a polícia a organizar os manifestantes e a segui-los, e eles a manifestarem-se de forma ordeira, e passado alguns metros a polícia começou a disparar sobre eles e eles tiveram que fugir. Também tivemos este caso que o Raul mencionou, da polícia que os manifestantes estão sentados, estão de joelhos na via pública, e a polícia sem piedade dispara sobre eles. Tivemos vários episódios. Se a gente tivesse que falar aqui de todos os vídeos que mostraram a atrocidade policial, eu vi ainda ontem em que a polícia entra numa mesquita onde havia alguém que saiu com uma torneira para dar água e lavar, para as pessoas poderem beber água ou lavarem a cara, as pessoas que estavam na manifestação, e a polícia entrou lá dentro, carregou as pessoas de forma bárbara. Isso mostra mais uma vez que a nossa polícia não está preparada para lidar com manifestações. Em outros cantos do mundo, a polícia vai com canhões de água e tenta dispersar as multidões, se for caso para dispersão. Mas em Moçambique, a polícia dispara para as casas o gás lacrimogéneo. Os helicópteros da polícia também lançam gás lacrimogéneo. A polícia dispara balas verdadeiras. E digo, muito do que se tem visto sobre essas manifestações ganhou uma repercussão internacional, exatamente pelo papel da polícia. Se a polícia tivesse acompanhado os manifestantes e tivesse tido uma ação pacificadora, estas manifestações não teriam atingido o estágio que atingiram. E, acima de tudo, estas manifestações têm o condão de, pela primeira vez a nível internacional, o Partido Frelimo está com uma imagem totalmente manchada por causa do papel da polícia. A polícia eu nunca dei tanta entrevista a órgãos de informação internacional exatamente por causa do papel da polícia. A polícia foi brutal. A polícia comportou-se. É por isso que quando surge, circulam as notícias dando conta de serem tropas ruandesas vestidas com o uniforme da polícia, as pessoas não têm dúvidas, por mais que seja rumor, o comportamento da polícia é tão desumano para com um cidadão nacional. As pessoas não têm dúvidas. Esta brutalidade, estes fulanos não podem ser moçambicanos. É que a polícia foi extremamente bruta. Eu estou a falar da polícia de intervenção rápida, estou a falar do próprio Cernic, que naquele momento, e eu acho que não até é muito mal, porque não se identificam e podem causar problemas. De repente temos pessoas que têm a AK-47, estão vestidas à paisana, ninguém sabe quem são. E a imagem descredibilizada que a polícia de Moçambique já tinha, nos últimos dias, sinceramente, aumentou consideravelmente. E não foi a polícia da República de Moçambique foram os responsáveis por
todo o alarido e toda a confusão que circulou em torno dessas manifestações. Teríamos que estar a falar de uma manifestação num sentido formal, no sentido em que a lei fosse obedecida, a Constituição fosse obedecida. Nós estamos aqui sempre a remeter ao direito à manifestação, é um direito constitucional, não há dúvida, mas só que depois nos esquecemos de remeter à lei que regula as manifestações. E se formos a falar de manifestações, única coisa, o único elemento que temos aqui, de acordo com a lei das manifestações, que caracteriza manifestações, são as pessoas que saem à rua. Mas não houve nenhuma outra formalidade para que nós pudéssemos aqui estar a falar da manifestação. Comunicação às autoridades, termos as pessoas que estão responsáveis por esta manifestação. Se formos no rigor da lei, no rigor, porque penso que essa questão também tem sido feita vista grossa para todos os contextos. No rigor da lei, as manifestações decorrem aos sábados, aos domingos e nos feriados. No meio da semana, penso que é das 17 às 0 ou das 16 às 0, 0 e meia, por aí. Mas isto tudo não é por acaso que o legislador colocou. É mesmo no sentido de prevenir este tipo de situações que nós hoje chamamos de excessos da polícia. Havendo pessoas que estão na frente, devidamente articulada com a polícia ou com qualquer que seja a unidade, né, que esteja lá, policial, então essas pessoas vão servir de articulação de modo a evitar situações de haver infiltrados. Pessoas podem vir e desestabilizar o ambiente, pessoas podem vir fazer aproveitamento, ir fazer assaltos, haver até uma situação em que as pessoas podem se agredir ali, criar tumultos. Então, e nós o que vimos, o que temos estado a ver desde o início deste movimento até aqui, olhando para o rigor da lei, não podemos ainda estar a falar de manifestações. Se há razões, se não há razões, é outra conversa. Vimos manifestações na Beira, foi organizado pelo MDM, estavam lá o Podemos e outros partidos. As pessoas que organizaram, que se responsabilizavam, estavam pela frente. O senhor João Domingos, o presidente do município da Beira. Vimos várias bandeiras e eram milhares de pessoas. Tinham um roteiro, o percurso todo foi feito. Vimos manifestações em Quelimane, inclusive este final de semana também parece que houve mais uma manifestação. Manuel de Araújo estava à frente, tudo bem organizado, etc. Em Nampula também houve manifestações. Então, saindo deste parâmetro legal, é muito difícil ajuizarmos o comportamento da polícia perante um grupo informal, sem uma estrutura organizacional, remeter as pessoas no limite. E nem sequer os dispersou no sentido de que vocês não cumpriram com a formalidade. Respeitou, ok, está tudo bem, mas façam assim. Exatamente naqueles pontos que eu vinha trazendo. O risco de ter infiltrados, pessoas que vão cometer distúrbios, que depois, numa situação em que tem que se negociar, porque estamos a entrar numa zona de risco, quer dizer, não haver quem se responsabilizasse por isso. Então, é exatamente isso. O que nós vimos aí é uma boa vontade de um polícia com uma postura que orientou o grupo que parecia desorientado. Então, é preciso termos em conta isso. Então, se eu estou a responder também em função do posicionamento do Cortés, que disse que foi um desastre. Então, quando nós vemos esse vídeo, percebemos o quê? Que não é bem isso. Que é exatamente essa postura da polícia que evitou o pior, fez com que não víssemos aquilo que talvez poderíamos ter visto. Estamos a falar de mortes. Estamos a falar de mortes. Evitar o pior significaria talvez evitar mortes, evitar acidentes. Mas sim, e os mortes... esta situação toda, deixa-me ser aqui curto e direto, está a ser conduzida para que nós tivéssemos uma tragédia. O objetivo disto... O que causou a tragédia, Anderson? Não, estava para uma tragédia de uma dimensão que hoje
talvez nós não estivéssemos aqui. Era para ter uma manifestação de massas em números insuportáveis e irmos numa situação de pressão às diferentes forças de unidade e de forças de defesa e segurança e que talvez houvesse disparos discriminados. Imagina 4 milhões em direção à Ponta Vermelha. O que tu achas que teria acontecido? Nós estaríamos aqui a falar de uma tragédia. Eu não tenho dúvida disso. De um banho de sangue. Não estou a dizer que os 30 que morreram não são vidas, ou os 30 ou os 20. Não, mas o que eu estou a dizer é que o papel da polícia, eu olho por aquilo que não aconteceu, que seria o pior. Que houve mortos, é lamentável, e eu até ouvi o ministro da Defesa dizer que vamos investigar e apurar responsabilidades, e em marchas tão dispersas e com grupos tão descontrolados como estes, seria muito pouco provável que chegássemos nessas alturas, e com o nível de descontrole do grupo e as desordens que nós vimos acompanhar, assalto, vandalização, etc., era bem provável que houvesse até uma tragédia maior. Mas naquilo que se, só para terminar, naquilo que se pretendia, que era de ter um número tão elevado a caminhar em direção a uma área de segurança tão sensível como Ponta Vermelha, o que se pretendia, de facto, não fosse o facto das pessoas ouvirem os apelos e não obedecerem esses comandos, nós estaríamos aqui a falar de uma tragédia de uma dimensão fora de série. Só para uma última questão antes de ir ao Feijó, na possibilidade da polícia não ter disparado no primeiro dia contra os manifestantes, não acha que essas manifestações não teriam este condão violento que teve? Olha, o desejável era que tudo ocorresse nos termos da lei. Perfeito. Não foi assim. Também esperava-se que houvesse um pouco mais de diálogo e que houvesse meios e formas de retrair o grupo, mas sem que fosse degenerar uma situação de confusões e mortes e feridos como houve. Era o desejável. Agora, vais notar uma coisa, Massing, na minha percepção, a polícia seria sempre o mal da fita. Mesmo se tivesse acompanhado... Mesmo que tivesse agido de forma contrária, a polícia sempre seria mal da fita. Como? Estávamos numa zona altamente sensível. Ali na Praça do MM, a menos de 50 metros tem o quê? Quartel. Ali na zona do MM, aquela avenida, quando sai o prolongamento da Joaquim Chissano, quando desce, Avenida Kenneth Kaunda, zona diplomática. Por lei não se pode manifestar, não pode haver estas marchas. Quando desces até o fim da Kenneth Kaunda, tens o destacamento feminino, tens a dita Ponta Vermelha, o Palácio Presidencial, a Presidência. São zonas, em termos de segurança, altamente sensíveis. É por isso que Venâncio, quando manifestava contra os resultados eleitorais das autarquias, quando tentou ir para aquela zona, foi repelido. Quando tentou ir à zona do Conselho, aquelas zonas, por lei, não é possível, e também por questões de segurança não é possível. Então, a polícia, eu penso que olhou e disse, olha, nós não vamos deixar que isso aconteça. Se deixasse isto acontecer, nós estaríamos aqui a dizer, olha, que polícia temos? Como é que essa polícia foi capaz de deixar as pessoas irem invadir o quartel? Como é que essa polícia foi capaz de deixar as pessoas atravessar? Não aconteceu, não estamos a falar disso. Mas eu acredito que se não houvesse uma contenção da polícia, de não deixar as pessoas passar para aquela zona onde queriam ir, hoje estaríamos aqui a condenar a polícia porque deixou, até dizer que, olha, não, alguns foram traidores, fizeram isso de propósito, etc. Exato. Então a polícia, pelo sim, pelo não, agindo de uma maneira, apanhava. Agindo de outra, também não tinha escapado. A sua visão sobre esta situação, nós fazemos um posicionamento de que a polícia agiu bem, na sua visão a polícia... Não estou a dizer que a polícia agiu bem, mas agiu a dimensão do risco e das circunstâncias. Não estou a dizer que agiu bem. Nós temos mortos e a próprio ministro, que é do governo, disse que vai investigar para ver cada caso, se houve excesso, etc. Não estou a dizer que agiu bem. Tudo bem. Mas não estou a dizer que agiu mal. Se não agiu bem, não agiu mal? Não, eu penso que se olharmos o que tenta acontecer... Ou agiu bem ou agiu mal? Não é assim. É olharmos as circunstâncias. Aqui vimos um vídeo, aquela sátira daquele rapaz que parece que estava a dizer que a polícia quando vai à rua é para matar as pessoas. Mas, quando eu falava, tu introduziste um vídeo que mostra que a polícia sabe agir bem.
Mas também temos casos, inclusive, acho que não mostraste aqui, de tais polícias em que as pessoas estavam de joelho, etc. E parece que houve excesso. Então, não é se agiu bem, se não agiu mal. Mas eu acho que poderia ter sido pior. Face aos riscos, corríamos riscos sérios de ter uma situação pior face à ameaça e às limitações que a nossa polícia tem. Vivemos bem com essa ideia. Nós temos uma cultura política muito autoritária. Quem está no poder manda e foi eleito pelo povo, apesar de ter o discurso de que o povo é o patrão. Na verdade, no dia a dia ele comporta-se de forma diferente. Comporta-se que eu tenho o poder todo soberano. Temos uma ideia de contrato social muito hobbesiana. Delegamos o poder todo em alguém que depois pode tudo e passa por cima de direitos fundamentais. Depois, outra coisa que eu gostava de reagir é o excesso de legalismo, que é também o excesso de alegar a lei, portanto, o excesso de ir recorrer à lei para proibir as coisas. Também é próprio de culturas autoritárias, porque estamos sempre a ir buscar aqueles artigozinhos, aquelas coisas para criar obstáculos ao exercício de direitos fundamentais, quando depois fazemos a maior vista grossa atropelos da Constituição. Portanto, somos muito rigorosos aos detalhes da lei, não porque passa aqui a 50 metros, 50,5 metros de uma embaixada, aqueles 50 centímetros já está em fora de jogo, já não pode, mas depois esquecemos que a polícia, que tem como função proteger o cidadão, está a matar o cidadão. Nós estamos a criar na nossa população uma ideia muito perigosa de que o Estado está contra a população. Isto é um problema político, isto não é um problema meramente securitário ou legalista, como o Alfazema estava a querer alegar. Isto é um problema de economia política que tem que ser enfrentado com esta responsabilidade, mas não temos essa coragem. Depois, outra coisa prévia que eu queria dizer antes de responder a essa questão, que vou responder, é a questão daquela manifestação que houve o ano passado com o Azagaia. Depois o Azagaia tinha falecido, houve aquela vigília, depois houve o enterro e depois num sábado houve uma manifestação que ia iniciar na estátua de Mondlane e ia terminar na estátua de Samora. Portanto, é um percurso clássico que, quando é para cantar vivas ao Presidente, faz-se esse percurso. Aí já não há problema de passar junto da Assembleia, já não há problema de passar junto da esquadra ou de passar junto da sede do Partido Frelimo, porque aí já são nossos, já são camaradas, politicamente já são confiáveis. E eu nessa manifestação, eu não estive na estátua de Mondlane, eu acordei tarde nesse dia, tinha estado a trabalhar até tarde no dia anterior, e quando acordei era um sábado, portanto está dentro da lei, não é? Aquela manifestação tinha sido aprovada, até havia um despacho que se pode fazer, e quando acordei dirigi-me à estátua de Samora pensando que a manifestação estava a chegar e comecei a ouvir tiros. Mas o que é isto? Porquê tiros? Então liguei a alguém da organização e disse, não, de manhã apareceram aqui com cães, quando nós chegámos já estavam aqui os blindados, já estava aqui a polícia com cães e vieram logo ter comigo a proibir, alegando ordens superiores. Então, onde é que está aquele legalismo que nós agora estamos a reivindicar, porque ele passou a 50,5 metros, não é? Aquele detalhe, onde é que está quando há ordens superiores não escritas, que ninguém sabe quem são, que estão a proibir um direito fundamental, que é o direito à manifestação. E a manifestação, quer dizer, eu não vou pensar legalisticamente, eu vou pensar em termos políticos. Em termos de democracia, uma manifestação é para ser ouvida. Não pode ser na Catembo, longe destes espaços públicos, tem que ser no centro da cidade. Noutros países nós vemos manifestações perto da Assembleia da República. Porquê? Porque os deputados são aqueles que nós elegemos, que nos representam, têm que nos ouvir. Isto é quando a democracia está viva. Só que nós temos um problema com a democracia, não é?
mesmo pessoas, o Dr. Alfazema vem do Instituto de Democracia. Não, Mas veio. Passou por lá. Profissionalmente passou por lá, mas pensei que ideologicamente também se revisse na questão da democracia, né? Então, porque a sociedade civil às vezes criticam por ser muito profissionalizada, né? Portanto, essa coisa tem que estar dentro de nós. Nós temos de acreditar na democracia, que é o pior sistema político, excetuando todos os outros, né? Mas é aquele que permite o escrutínio contínuo. É aquele que enquadra-se mais naquela ideia de Karl Popper, da sociedade aberta, em que constantemente podemos interferir e pedir ao governo e pressionar o governo. E pressionar o governo não é algo subversivo, é democrático, é quando a democracia está viva. Então, só queria dizer mais uma coisa antes de responder à sua pergunta. O que nós estamos a assistir é um levantamento popular. É um levantamento de população que é capaz de vir do Zimpeto, da Machava, T3 e vem a pé até à cidade, sem transporte, para se concentrar, para se manifestar. Isto é uma mensagem política muito forte. Estamos a assistir a uma população que nos últimos 10, 15 anos perdeu grande parte do poder de compra. Estamos a assistir a um aumento do custo de vida e estamos a assistir a uma população cada vez mais divorciada com o Estado, com o poder, com o partido que está no poder, que atingiu se calhar o clímax com as dívidas ocultas, depois com o TSU, e pelo meio houve muitos episódios, e a frequência destes levantamentos populares, 2008, 2010, 2012, até hoje, portanto, tem sido ou a ameaça de levantamento popular tem sido cada vez mais frequente. Então este problema... Esse histórico de manifestações criaram a ideia de quem gera o Estado, de que é importante reprimir, porque isso é uma ameaça efetiva. Então, aí era aí onde eu queria chegar. Portanto, o nosso Estado não permite não permite um ajuntamento da população. Nós chegamos ao ponto de, se alguém fizer uma estátua com uma mão, essa mão é cortada e é levada para a esquadra. Isto é o cúmulo do ridículo. Se tivermos 5 pessoas reunidas na rua, as pessoas são obrigadas a desfazer-se porque não podem. Isto aconteceu na sequência da revolta do Azagaia, que nem era uma revolta, era uma manifestação de cidadania, era simplesmente uma manifestação de cidadania. Jovens que celebravam as músicas da Azagaia, que são músicas cujas letras são estudadas em dissertações de mestrado, em teses de doutoramento, e que são uma mensagem de cidadania, mas como viola a nossa cultura política autoritária, como cada vez mais o partido que está no poder sente a sua impopularidade, ele reage de uma forma cada vez mais musculada, a tentar tapar, segurar o vento com as mãos. E depois, isto é a estratégia do fascismo. A estratégia do fascismo é ser ultralegalista, pouco interessa, e fazer a maior das vistas grossas em assuntos de direitos fundamentais, não é? A conduta da polícia, eu vi uma conduta heterogénea, não é? Eu vou tentar ser aqui um meio termo entre os dois, porque eu vi este caso deste polícia que foi didático, que explicou aos jovens: é para ser ordeiro, vocês vão se manifestar, mas ordeiramente vão ser escoltados. E a população é escoltada pela polícia, como aconteceu na Beira, como aconteceu em Quelimane. Municípios, curiosamente ou não, geridos pela oposição. Agora em Maputo, perto do Estado Central, numa zona onde o Partido Frelimo sabe que é altamente impopular, onde o Partido Frelimo sabe que estes resultados não são realistas, porque nós vamos na rua, falamos com as pessoas, às vezes há pessoas que me perguntam: mas afinal quem é que votou no Partido Frelimo? E nós de facto não sabemos dizer quem é que votou no Partido Frelimo, não é? Chegamos ao ponto de dizer: não, na minha zona ninguém votou no Partido Frelimo, dizem os jovens de uma forma. E vemos este levantamento popular, vemos as lives do Venâncio Mondlane com 160 mil pessoas. E vemos as lives do candidato Chapo com
não sei, algumas centenas de pessoas. Quer dizer, isto são indicadores que nos levam a desconfiar destas coisas. Então o Partido Frelimo, cada vez mais autista, reage de uma forma que me parece brutal. Mas estava a responder que há polícias que de facto são pedagogos, têm uma atitude didática muito interessante, como este que nós vimos. Nós vimos também imagens da polícia a deixar-se transportar, cidadãos a transportarem-se em carros da polícia também. Agora, vimos outros que de uma violência gratuita, há imagens que vocês não mostraram de alguém a disparar a pessoas pelas costas e a fugir sem dar assistência. Né? Quer dizer, é uma polícia assassina, né? Isso, e depois a resposta governamental nunca foi de reconhecer excessos da polícia. Tristemente, já estamos há mais de 30 anos como uma democracia e a TVM não desmama. É aquele filho, veículo de propaganda política do Partido Frelimo. Então, não vou esquecer. Depois tem os canais privados. A TV Sucesso, por acaso, apesar de ser de um membro do Partido Frelimo, tem tido um papel de alguma imparcialidade, mostra os assuntos, mas as outras televisões, sinceramente, aparecem sempre com a dinâmica e a ideia do vandalismo e tudo mais, esquecendo-se por que as pessoas tornam-se vândalas, ou como se quiser, porque também esse vandalismo às vezes é manipulado por gente do sistema que introduz pessoas para vandalizar e passarem a ideia de que as manifestações é igual a vandalismo. E é importante que as pessoas não esqueçam de onde é que vem o problema. Se nós tivéssemos sido transparentes na gestão do nosso processo eleitoral, nós não estávamos a fazer este podcast com este tema. Moçambique realizou eleições, o Botsuana realizou eleições, os Estados Unidos realizou eleições, quase diferença de dias ou semana. Estes dois países já saíram desse assunto. O Botsuana já está a viver a vida dele. Os cidadãos já saíram do assunto de eleições. Nos Estados Unidos também, que foi na semana passada, se a memória não vai, também já saiu do assunto. Nós continuamos, e nós, o CIP, já tínhamos falado disso quando escrevemos as perspectivas de 2024, já tínhamos falado sobre isso. A questão de que vamos para mais um ano eleitoral e vamos ficar em stand-by. Estamos no último trimestre do ano. Um trimestre que a economia geralmente reage bem com o crescimento econômico, por causa as famílias gastam mais, as empresas gastam mais, é final do ano, vêm os mineiros, não sei o quê. Mas este ano está tudo comprometido. Por quê? Porque nós temos a cultura de basta acabar a eleição. As eleições nunca são um processo livre e transparente. As pessoas perdem o seu tempo, vão se recensear, vão fazer filas, vão votar. E no final, há uns anos, nos anos 80, havia um slogan que dizia futebol era 11 contra 11 e no final ganhava a Alemanha. As eleições em Moçambique é um jogo em que vamos ter aquele cartão de eleitor e no final a Frelimo vai sempre martelar os resultados e vai ganhar. Então, quando você não aceita que as eleições é um barômetro para medir o seu nível de governação, o resultado é este, porque as pessoas não aceitam ser chamadas de idiotas. Mas eu quero tocar num aspecto, que é, eu não entendo como é que a Frelimo, imagine Raul, Derso e Feijó, vocês são sócios de uma empresa que está cotada em bolsa, vocês são acionistas, e eu faço parte do conselho de administração, um conselho de administração que vai terminar as suas funções daqui a 4 meses, ok? E eu começo a tomar decisões que podem prejudicar, trazer riscos reputacionais, riscos financeiros à empresa. Vocês, como acionistas, o que fariam? Estou a prazo. Daqui a nada vou terminar minhas funções como alguém do presidente do Conselho de Administração. Se eu começo a tomar decisões que têm elevados riscos, eventualmente vocês vão aparecer e dizer, vão convocar o Conselho de Administração como acionistas de uma empresa cotada na Bolsa de Valores, vão dizer, olha, Edson, as tuas decisões
estão a pôr em risco a reputação e os lucros da empresa. Está a fazer uma comparação. Eu não vejo dentro da Frelimo. O presidente Nilson faltam 2 meses para sair. Estou a dizer que em novembro já estamos a... Faltam 2 meses para sair. A polícia está a ter atitudes que... Eu não sei se vocês estão a acompanhar a imprensa internacional. Moçambique está a ser falado. Ontem, de sábado, o CIPA é membro da Transparency International. No sábado e domingo houve um evento, a Assembleia da Transparency International, onde todos os chapters fazem parte. E Moçambique foi falado. Na SADC estão a falar de Moçambique. Em Portugal estão a falar de Moçambique. No mundo estão... Moçambique é tema na CNN, na Al Jazeera, em todo lado. Há riscos reputacionais para um país. A Frelimo nunca foi santa, mas sempre, e este é o histórico da Frelimo, ela sempre soube fazer alianças com o diabo e com Deus, se fosse necessário. E nós vimos isso pelo menos eu estudei isso, desde a luta de independência nacional. É um dos poucos movimentos que tinha essa capacidade. E depois, na entrada da democracia, sempre tivemos bem com os parceiros internacionais, pisando a bola, não pisando, mas sempre soube fazer o jogo dos doadores e o jogo de diferentes players internacionais. Tanto é que estamos onde estamos nas Nações Unidas. Mas neste momento, a Frelimo, que é o partido que governa Moçambique, é tido como um governo ditador. Tanto é que os únicos que vieram cumprimentar o candidato vencedor, que nós todos sabemos que não é, foram governos também com a mesma característica que o atual governo, que o regime da Frelimo. Os riscos reputacionais pagam-se caro. Ninguém que é ajuizado investe num país autocrata, porque se o ditador não vai com a sua cara, é capaz de perder os seus assets, os seus ativos. Então, se eu tenho um conselho de administração que está a prazo e está a tomar decisões que podem custar, antes de custar ao país, está a custar a imagem do partido, por que este partido não toma uma decisão? Por que não há um chamar a atenção da direção? Ou o partido é isso mesmo, é um partido que se rege não pela democracia interna, mas pela vontade do chefe. O chefe é que manda, diz e quer, e vocês todos são fono acompanhante. Ou então há uma distração atroz dentro do partido. Porque vejo de quando em vez, vi um vídeo do Teodoro Wade e vi a senhora Graça Machel, mas de resto não é que veja uma... E o candidato da Frelimo é secretário-geral do partido. Bem, não é que tenha poder ainda. Não é que tenha poder, mas eu acho que é importante que o partido Frelimo faça uma reflexão séria, porque ele está desconectado. Esta crise toda está desconectada do povo, a não ser que queira dirigir, vai dirigir à força, vai, enquanto conseguir, vai dirigir, mas vai dirigir num contexto em que ninguém os vê com legitimidade. E também tem riscos reputacionais, porque é provável, e eu estou muito curioso para ver qual é a decisão que o Conselho Constitucional dará, porque é provável que também, uma vez, se o Conselho Constitucional decide diz que a Frelimo é que venceu as eleições, é provável que haja países que digam que não, nós não achamos que este é o governo legítimo deste país. Por tudo aquilo que temos vindo a assistir, não achamos que seja o governo. E isso será, pela primeira vez, teremos este tipo de um questionamento internacional em relação à legitimidade de um governo em Moçambique. Então, eu acho que isso não é... Para um país que tem uma economia extrovertida e vive de financiamento internacional dos parceiros de cooperação e tentativa de atrair investimento direto estrangeiro, acho que não é uma reputação saudável.